Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 5 de janeiro. E nesta edição, chuva forte provoca alagamento em Correias de Nogueira e em Petrópolis. Contador aponta obrigações e dá dicas para o início de 2026 para os MEIs. Conheça a história de uma banca de jornal que resiste em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar o projeto Conexão Verde. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, começando mais uma semana no nosso programa. E olha só, gente, o fim de semana aqui em Petrópolis foi marcado pela chuva e com ela a preocupação. Durante o sábado e domingo foram registrados acumulados de chuva superiores a 200 milímetros em alguns pontos da cidade e alagamentos nas regiões de Nogueira e da Coronel Veiga. Uma forte chuva atingiu Petrópolis no fim de semana. No sábado foram registrados alagamentos em Nogueira. Algumas imagens que circulam pelas redes sociais mostram a rua Promenade nas proximidades do Sesc Nogueira tomada pela água, com grande quantidade de lixo boiando. Ainda no sábado, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, acompanhou a situação do município do Centro Integrado de Monitoramento de Petrópolis, o CIMOP. Estou aqui no CIMOP acompanhando aqui o radar aqui atrás. Aqui os pluviômetros, o Zemadente está acompanhando. Então, chuva de moderada a forte hoje, mas tudo sob controle. A equipe está aqui acompanhando também. Se Deus quiser, vai ser tudo tranquilo. No domingo, as fortes chuvas voltaram a atingir a cidade. A Defesa Civil do município emitiu alertas para risco de inundação da rua Coronel Veiga e a via foi interditada. Logo após, a operação de ônibus que circulavam pela localidade foi interrompida. O CETRANSPETRO informou que os impactos afetaram as linhas que cobrem as localidades do Quitandinha, Tousete, Ciméria e São Sebastião. Além disso, também foi emitido um alerta extremo para risco geológico nas regiões do Independência e do São Sebastião. A Defesa Civil abriu os pontos de apoio em ambas as comunidades, sendo as escolas municipais Alta Independência e Papa João Paulo, e também acionou as sirenes para a mobilização da população. A Defesa Civil de Petrópolis continua monitorando o cenário meteorológico. Devido aos altos índices pluviométricos, houve necessidade de abertura de 2 pontos de apoio, no São Sebastião e no Independência. Importante dizer que não registramos nenhuma ocorrência grave em nossa cidade. Alguns pluviômetros da cidade registraram acumulados de chuva expressivos, com destaque para o medidor do CEMADEM-BR, que fica no Independência e registrou 248,68 milímetros em 24 horas. Devido às condições meteorológicas, a Defesa Civil de Petrópolis alterou no domingo o estágio operacional do município para o de alerta. Petrópolis está sob a influência de uma frente fria e a formação de um canal de umidade. Para a segunda, a previsão é de chuva moderada a ocasionalmente forte. Fique atento aos comunicados e alertas da Defesa Civil e acompanhe também o portal da Prefeitura de Petrópolis. É importante destacar que, para receber os alertas, o petropolitano deve cadastrar o CEP, enviando uma mensagem de texto para o número 40199. A Defesa Civil de Petrópolis pede que a população fique atenta para os sinais de deslizamentos e não enfrente áreas alagadas. E, é claro, em caso de emergência, ligue para o número 199. E, gente, é muito importante destacar que essas chuvas que atingiram aqui Petrópolis também atingiram outras cidades, tanto da nossa região de cobertura quanto do restante do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos voltar a falar disso no nosso segundo bloco, porque esse primeiro é focado aqui no município de Petrópolis. E agora, mudando de assunto, em meio às transformações da cidade e à revolução digital, algumas bancas de jornal aqui de Petrópolis seguem firmes, desafiando o tempo e preservando histórias que cabem em poucas páginas, mas dizem muito sobre a nossa memória coletiva. Hoje nós vamos conhecer a trajetória de uma dessas bancas, que há quase meio século faz parte da vida de quem passa pela Praça da Inconfidência. No coração de Petrópolis, entre o vai e vem das ruas, uma banca de jornal mantém viva uma tradição que atravessa décadas e gerações. A banca já é conhecida aqui há mais ou menos 35 anos, entendeu? Ela já foi em várias posições aqui na praça, né? E foi passando os anos, ela foi trocando de lugar. Aí já é tradição na família, todos os filhos também trabalharam de jornaleiro.
E agora meu pai faleceu e quem está tomando conta sou eu. Fundada há mais de 40 anos, a Banca do Seu Júlio acompanhou de perto o crescimento da cidade imperial e viu o mundo mudar página por página. Entre jornais, revistas e figurinhas, foram muitas histórias vividas no local. Foram modificações na praça, né? A urbanização da cidade, a modificação que foi feita nas ruas, nos prédios, no comércio, que modificou muito, né? Mudou as lojas, mudou os proprietários, mudou as pessoas. Nos tempos de ouro, antes da internet, o movimento na banca era intenso, já que o jornal impresso era o principal meio de informação. Naquela época o jornal era mais forte, tinham mais pessoas que procuravam por informações no papel, né? No jornal impresso. Aí tinha muito mais movimento também, né? Aí as pessoas já vinham de manhã cedo para procurar o jornal, para saber das notícias dos dias. Mas, com a chegada da internet e dos celulares, tudo mudou. O número de jornais impressos caiu e muitas bancas fecharam as portas. Mesmo assim, Seu Júlio resistiu, se adaptou e manteve o negócio aberto. Foram modificando algumas mercadorias. Você tem que passar a trabalhar com outro tipo de mercadoria, outro tipo de conteúdo, né? Para poder se aprimorar na tecnologia, usando a tecnologia ou não, né? Aí a banca foi criando outra variedade de produtos. A relação com os clientes também mudou, mas muitos ainda continuam fiéis. Na parte de jornal ainda tem os clientes fiéis ainda, são aquele pessoal mais de idade, que não trabalha muito com celular, com computador, gosta mais de pegar o jornal para abrir, tem aquela mesmo cotidiano, né? Todo dia aquela mesma coisa. E tem o pessoal mais novo também, que vem aqui para bater um papo, para conversar de futebol, para conversar de esporte. Mais do que um comércio, a banca faz parte da memória afetiva da cidade. É uma referência para quem vive ou trabalha no centro e um símbolo de resistência em tempos de mudanças rápidas. Mas manter essa tradição viva não é fácil. Entre altos e baixos, Seu Júlio já pensou em fechar as portas, mas o apego ao lugar sempre falou mais alto. Tem vezes que dá vontade, sim. Tem vezes que a gente dá uma desanimadazinha e tudo mais, mas a gente vai tentando levar até onde conseguir. Em meio a tantas lembranças, há também as marcas dos momentos difíceis, como a tragédia climática que atingiu a cidade em 2022. Eu estava aqui no local e a banca chegou a ter 1 metro de água. Eu tive que sair daqui às pressas, eu fui para a escada da igreja, tive que ficar ali até a água do rio baixar. Tive um prejuízo aqui por causa das mercadorias que ficaram debaixo d'água e fora a sujeira, né? Quem passa aqui hoje pela Praça da Inconfidência talvez nem imagine que esse espaço é ponto de encontro durante a época de Copa do Mundo. É aqui que colecionadores se reúnem para trocar figurinhas do álbum e, claro, a banca do Seu Júlio é parada obrigatória. Foi um acontecimento legal, que a gente começou com uma brincadeira de troca e venda de figurinha, foi virando uma mania e agora toda a Copa do Mundo tem. Em 2014 começou, mais por causa que era aqui, né? Aí acabou que aqui ficou o ponto de referência de troca de figurinha. E com uma nova Copa se aproximando, Seu Júlio já se prepara para mais uma temporada de encontros, lembranças e, claro, figurinhas. A Copa do Mundo ano que vem quem trabalha com figurinha está todo mundo querendo que chegue logo, né? Mas mesmo assim a gente está na expectativa de ter uma venda boa, de ter bastante movimento aqui, de ficar bastante agitado, né? Porque o pessoal que é brasileiro gosta de futebol. Então, quer dizer, está todo mundo na expectativa que fique bastante cheio aqui. Entre jornais, revistas, figurinhas e histórias, a banca do Seu Júlio resiste. Em meio à revolução digital, quando quase tudo cabe na palma da mão, esse pequeno espaço continua de pé, provando que tradição também é uma forma de resistência. E olha só, gente, agora trocando de assunto mais uma vez, para muitas mulheres e crianças, assumir o cabelo natural ainda é um desafio, marcado por preconceitos e padrões impostos pela sociedade. Aqui em Petrópolis, a empreendedora Rayane Carvalho, criadora da marca Belmax, transformou uma experiência pessoal em um trabalho que valoriza a identidade, a autoestima e a relação com os fios naturais. Acompanhe agora essa matéria da Evelyn Carvalhais. A ligação entre cabelo e identidade começa, na maioria das vezes, dentro de casa. No caso da Rayane, foi no convívio familiar que surgiram os primeiros aprendizados sobre o cuidado com os fios naturais.
Experiências como essa mostram como o cabelo carrega memória, história e pertencimento, pois esse é um trabalho que ultrapassa a questão estética e contribui para a construção da autoestima desde cedo, ajudando meninas a se reconhecerem, se aceitarem e a enfrentarem com mais segurança os desafios impostos pelo preconceito. Nesse contexto, é importante entender o cabelo como parte da nossa história, pois esse pensamento muda a forma de se enxergar. O cuidado deixa de ser obrigação e passa a ser um gesto de amor próprio, principalmente para crianças que crescem sem referências positivas. Para quem quer se identificar e não consegue achar, eu tenho clientes que são cacheadas, mas os pais não são. E aí não tem uma referência em casa. Então eu enxergo isso como não apenas um trabalho, eu enxergo isso como uma forma de afirmação, de identidade. Além disso, Rayane faz questão de destacar que o trabalho não se resume à comercialização ou à existência de uma marca. A proposta é também manter viva a memória dos ancestrais, resgatando saberes e práticas que foram transmitidos ao longo do tempo, especialmente para pessoas que, muitas vezes, precisam buscar cuidados específicos em espaços que não foram pensados para elas. São produtos que foram desenvolvidos lá atrás pelos meus ancestrais, por exemplo. Agora tem o óleo de ameixa negra, tem a glicerina, que também é um óleo natural, a manteiga de karité, tudo isso é herança ancestral. E eu acredito que o diferencial não seja apenas ser industrializado, seja carregar uma história que não é só a minha. As informações sobre os serviços oferecidos, bem como agendamentos, estão disponíveis para consulta no Instagram @belmax. Os atendimentos acontecem em Petrópolis, na Rua Tereza, e também na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E para esse mês de janeiro, inclusive, haverá o lançamento de uma gelatina para finalização, ampliando as opções de cuidado com os fios naturais. E olha, gente, se você quiser mais informações sobre essa história da Rayane, sobre os produtos dela, você pode ir lá no YouTube e no Facebook da TV Correio da Manhã, porque ela foi convidada aqui do Correio Petropolitano Debate. Então a gente tem uma entrevista mais longa, com mais informações, e é claro, sempre disponível para vocês lá. Só pesquisar TV Correio da Manhã, tanto no YouTube quanto no Facebook, para ter essas informações, para ter acesso a essa entrevista do Correio Petropolitano Debate. E isso não é só para essa entrevista, não. Todas as edições do Correio Petropolitano Debate estão disponíveis lá no nosso YouTube e também no nosso Facebook. Não só do Correio Petropolitano Debate, mas também de todos os programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. E olha só, gente, o ano de 2025 terminou com mais um caso de descarte irregular aqui em Petrópolis. Na última quarta-feira, dia 30 de dezembro, um homem foi flagrado jogando entulho de forma inadequada no ponto de entrega voluntária em Pedro do Rio. O local é destinado para recebimento de resíduos recicláveis corretamente separados. As imagens foram registradas pelas câmeras do projeto Conexão Verde. O flagrante mostra o descarte de entulho, ignorando a sinalização e a finalidade do espaço. Um problema que se agrava no fim de ano em razão do aumento no consumo de bebidas em garrafas de vidro. Recentemente, mais de 5 toneladas de vidro foram perdidas no município, após contaminação com lixo orgânico, impedindo a reciclagem do material. Quando resíduos como entulhos, restos de obra ou lixo comum são descartados em locais inadequados, todo o processo de reciclagem é comprometido. Além do prejuízo ambiental, a prática configura crime e coloca em risco os trabalhadores responsáveis pela coleta e triagem dos materiais. Ao longo de 2025, diversos casos de descarte irregular foram registrados em diferentes PEVs da cidade. Pneus, móveis, partes de armários, concreto e até lixo orgânico foram encontrados em caçambas destinadas a materiais recicláveis. Os casos flagrados são encaminhados à polícia para identificação e responsabilização dos envolvidos. Casos desse tipo podem ser denunciados pelos telefones DDD 24 2246 9042 ou DDD 24 2246 9043, colaborando para a manutenção da limpeza urbana e da qualidade de vida da população.
E olha só, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu só quero fazer um aviso para vocês. Essa última matéria que a gente acabou de acompanhar, da Evelyn Carvalhais, falando um pouco sobre esse descarte irregular, vai ser o tema da nossa entrevista de hoje. A gente recebe o César Magno, que é inclusive o presidente do OpenSat, o responsável pelo projeto Conexão Verde, e ele vai conversar um pouco com a gente, infelizmente, sobre esses casos que vêm acontecendo em diversos pontos do município, mas também vai falar dessa parte boa do projeto Conexão Verde. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque ainda temos muita informação do Correio Petropolitano Debate de hoje. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias do Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate, inclusive com a matéria do Correio Político. A Prefeitura de Teresópolis publicou do Diário Oficial da última terça-feira, dia 30 de dezembro, o decreto que implementa a primeira linha de ônibus gratuita no município. A linha Água Quente, operada pela concessionária Aviação Dedo de Deus, será realizada sob a política da tarifa zero. De acordo com o Executivo Municipal, Água Quente, que é uma localidade rural do município de Teresópolis, vai receber a primeira linha integralmente gratuita. Além da gratuidade, o decreto publicado no Diário Oficial mantém a passagem das outras linhas a R$ 4,90 e o programa chamado Domingão Tarifa Zero, que disponibiliza, aos domingos, o transporte público sem custo para todos os cidadãos. Segundo o decreto, a remuneração da Aviação Dedo de Deus, que opera a linha, será realizada através de subsídios públicos. Ele será calculado com base nos quilômetros efetivamente rodados, conforme fórmulas e critérios estabelecidos no contrato administrativo. Com o decreto, compete ao município regulamentar, controlar e fiscalizar a prestação do serviço. Também é de responsabilidade da Prefeitura garantir o pagamento dos subsídios à concessionária, conforme acordado entre as partes. Já a Aviação Dedo de Deus deve cumprir a linha com pontualidade, regularidade e eficiência, além de manter os veículos em perfeito estado de conservação, segurança e acessibilidade. A determinação passa a vigorar a partir do dia 12 de janeiro de 2026. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, como eu já havia comentado com vocês no nosso primeiro bloco, a gente teve muita chuva durante esse fim de semana em todo o estado do Rio de Janeiro, por conta, é claro, daquela atuação da frente fria que a gente já trouxe aqui para vocês algumas vezes no nosso programa e também nos outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. A gente já viu como é que ficou a situação aqui em Petrópolis e vamos dar uma olhada também agora nas outras cidades do estado do Rio de Janeiro, também, é claro, com um olhar vindo do governo do estado, do governador Cláudio Castro. Olha só. As chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro neste fim de semana provocaram ocorrências em diversos municípios. Desde o início de domingo, o governador Cláudio Castro manteve contato direto com prefeitos das cidades mais afetadas e determinou a atuação permanente do Comitê de Chuvas, que monitorou a situação em tempo integral. A gente sabe que está chovendo forte em algumas regiões do Rio de Janeiro, sobretudo Petrópolis, Guapimirim, Magé, Angra dos Reis, Paraty, Nova Friburgo. Então a gente queria dizer que o Comitê das Chuvas está acompanhando de perto todas essas localidades, falando com os prefeitos, já preparado para qualquer ação que seja necessária. Órgãos estaduais permaneceram em prontidão, com integração entre a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Estadual do Ambiente e o CEMADEM, acompanhando as condições meteorológicas e nível dos rios. O governador reforçou ainda o pedido para que a população redobrasse os cuidados, acompanhasse os alertas das defesas civis municipais e estadual e ficasse atenta ao acionamento das sirenes, principalmente em áreas de risco. A gente precisa que você ajude a gente a colaborar, escutando as defesas civis municipal e estadual e prestando atenção em qualquer possibilidade de sirene. A gente continua trabalhando e a gente pede que vocês continuem atentos, viu? Segundo o governo do estado, os investimentos realizados nos últimos anos em prevenção, contenção de encostas, drenagem e monitoramento foram fundamentais para evitar ocorrências graves. A gente sabe que essa época é uma época de muita chuva e é importante que o governo, as prefeituras e a população estejamos juntos para que a gente possa garantir que tudo flua bem. Vale destacar que, em caso de emergência,
A orientação para a população é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. E olha só, gente, agora já sabendo sobre todas essas informações, é claro, a gente quer saber se essa condição climática, se essas chuvas vão continuar nesta terça-feira. Por isso, estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações para a gente, as informações climáticas. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã, nessa terça-feira? A chuva continua, esse frio continua? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, eu já adianto que a chuva vai continuar ainda para o iniciozinho dessa semana. Na semana passada nós tínhamos noticiado aqui que está passando uma frente fria aqui pela região sudeste, então isso tudo já era esperado, esse nível de chuvas. Mas para o final da semana, né, já dando um spoiler aqui do que vai acontecer, não vai ter mais chuva e aí a gente vai começar a passar por um veranico. Mas por hora, essas chuvas elas vão se manter. Então, como de costume, começando por Nova Friburgo, a gente já sabe que a terça-feira será de sol, com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol, com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. E nesse caso, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã será parecido com o de hoje, com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. E os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 21 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens, mas não chove. E as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens e também não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Então, respondendo a sua pergunta, a gente pode esperar mais chuva por aí, pelo menos aí até o finalzinho dessa semana a gente ainda vai ter esse tempo aí meio ameno, mas depois já podemos comemorar de novo, o verão vem com tudo do jeito que a gente estava experimentando aí anteriormente. Perfeito, Evelyn. Muito obrigado pelas suas informações. E é claro, a gente relembra que essa chuva, toda essa situação, esse frio que a gente está tendo nesses últimos dias aqui na região sudeste, é por conta, como a Evelyn falou, mas é só para reforçar, por conta da frente fria que vem atuando aqui sobre o país. Então, é por isso que esse frio está acontecendo fora de época. É algo normal também de se acontecer. É uma frente fria que está atingindo aqui o país, trazendo tanto frio quanto a chuva. Porque no verão a gente tem a chuva, mas é aquela chuva rápida, aquela chuva de verão, aquela pancada de chuva. O que a gente está tendo ultimamente, nesses últimos dias, principalmente depois do sábado até o momento, é uma chuva que é mais típica de outras estações. Mas eu queria destacar, Evelyn, que as temperaturas, principalmente em Nova Friburgo e Teresópolis, na realidade, elas estão bem abaixo. As temperaturas máximas estão ali na média, próximas das outras cidades da nossa região de cobertura, mas as temperaturas mínimas nessas duas cidades estão bem abaixo, ali na casa dos 14, 15 graus. É bastante frio. Aqui em Petrópolis, apesar de ser da mesma região, a gente está com a temperatura mínima ali na casa dos 18 graus. Uma temperatura um pouco mais elevada e também uma amplitude térmica bem baixa. Mínima de 18, máxima de 21. Então, é aquela temperatura que o dia vai ficar ameno o tempo todo. As temperaturas não vão descer muito nem aumentar muito durante o dia, vai ficar naquela média. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez. E essa foi a nossa previsão do tempo para terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, gente, saindo agora da nossa previsão do tempo, vamos para uma reportagem que traz informações muito importantes, principalmente para as pessoas que são microempreendedores individuais, os MEIs. O início de cada ano traz uma série de obrigações para todos os cidadãos do país, como o pagamento dos impostos e preenchimento de declarações obrigatórias. E além desses tópicos relacionados a pessoas físicas, ou seja, a população geral, os microempreendedores individuais, os MEIs, também têm algumas obrigações neste período do ano.
Por isso, a equipe da TV Correio da Manhã entrevistou uma contadora para esclarecer as obrigações e também dar dicas para os empreendedores. Equipe da TV Correio da Manhã, no caso, eu mesmo. Vamos agora para esse material. No dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano de 2026, começa um novo ciclo para todo mundo, incluindo para os microempreendedores individuais, os MEIs de todo o país. Diferente das pessoas que trabalham com carteira assinada, os MEIs precisam se preocupar não apenas com os impostos mais conhecidos, como IPTU, IPVA e declaração do imposto de renda, mas com outras obrigações. Inclusive, quem abriu um MEI em dezembro de 2025 já precisa ficar atento a pagamentos necessários. A partir do momento que esse MEI ele é registrado, ele tem um CNPJ, no mês seguinte ele já começa a ter as obrigações. E a mais importante que eu considero de todas é o pagamento da Guia DAS. A Guia DAS vence todo dia 20, né, de cada mês. Isso significa que todas as pessoas que abriram um MEI no mês de dezembro têm até o dia 20 de janeiro para pagar a taxa. A segunda obrigação apontada pela contadora e também que já conta como dica é a do controle do faturamento mensal. Isso porque os MEIs podem ter um faturamento anual de até R$ 81 mil por ano. Para aqueles MEIs que já foram abertos em 2025 e 2026, 1º de janeiro já começam as declarações anual de faturamento do MEI. Então, 2026 declara 2025. E para o MEI que atende a pessoa jurídica, popularmente conhecido como PJ, existe uma outra obrigação que envolve a emissão de notas fiscais referentes a serviços. O MEI ele continua sendo obrigado em 2026 a emitir nota fiscal quando ele presta serviço para PJ, para pessoa jurídica. Para a pessoa física, o MEI ele não é obrigado, é facultativo. Mas se um cliente, pessoa física, solicitar a emissão da nota fiscal, ele não pode recusar, até mesmo porque tem o direito do consumidor, né? No sentido das dicas, o ponto principal trazido por Ana é o controle financeiro mensal da empresa e a análise da condição do MEI. Todo planejamento antecipado te poupa de você ter que lá na frente, no futuro, pagar mais impostos ou pagar algo que você poderia ter evitado. Com esse registro dos dados, o empreendedor pode até mesmo perceber que já passou da fase do MEI para o crescimento da empresa. Se esse MEI fizer esse controle assim, né, mais ali pontual, sem intencional, ele pode até mesmo antes de não ser pego de surpresa e ele sair da condição de MEI e migrar para uma microempresa, porque ele vai começar a ver a evolução do faturamento dele. Para isso, é importante enxergar o teto de faturamento do MEI e fazer uma projeção do faturamento da empresa já nos primeiros meses do ano. Planejar, se até os 3 primeiros meses eu faturei X, então eu vou projetar que eu vou dobrar esse faturamento. E aí enxergar que momento é a hora de sair do meio, até quando você pode ficar. Ela finaliza apontando a importância do reconhecimento do crescimento da empresa. Costumo dizer assim, o MEI é uma porta de entrada para você começar a empreender, mas que não seja MEI pro resto da vida, né? Então, assim, não tenha medo do crescimento. E, gente, com essas informações, com essas dicas, nós vamos agora para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho temos a nossa entrevista, que é com César Magno, falar sobre o projeto Conexão Verde, e é uma entrevista inédita para vocês. Vamos agora para o rápido intervalo, fique daqui, e daqui a pouquinho estamos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano,
Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e desta vez estamos aqui com César Magno, que veio conversar com a gente um pouco sobre o projeto Conexão Verde e, infelizmente, alguns problemas que o projeto vem enfrentando. Boa tarde, César, tudo bem? Boa tarde, Diogo, tudo bom? Bem, prazer estar aqui, mais uma vez aqui, agradecer essa oportunidade. Prazer te receber aqui no programa, sempre importante a gente abrir o espaço para projetos como esse, para pessoas como você. E antes da gente começar de fato a falar sobre o projeto em si, sobre os problemas que vem enfrentando, vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Então, eu sou o César Magno, sou o gestor da OpenSat,
uma empresa de internet. Dentro da nossa empresa de internet, nós temos um projeto chamado Conexão Verde, que é um projeto onde a gente faz vários trabalhos sociais, né? Entre eles o trabalho com resíduo sólido, né? Um verdadeiro lixo, né? Colocando caçambas de forma que as pessoas possam descartar seu lixo de uma forma correta e dar mais dignidade para as pessoas ali que faz na coleta, que sobrevive o verdadeiro catador de lixo, né? Para que ele possa ter uma vida mais digna, né? E um material mais aproveitável, né? E não perca tanto tempo também separando coisas, né, totalmente sujas, né? Então, o nosso propósito é esse, né? E falando sobre o projeto, antes da gente chegar nessa parte, que acaba sendo um pouco mais complicada e mais recente, queria perguntar para você como que surgiu a ideia de entrar nesse meio dos resíduos sólidos, de fazer esse projeto que a gente veio comentar hoje. Então, esse projeto, na verdade, a gente começou a Conexão Verde em 2022, mas desde 2005 que a gente já trabalha, né, fazendo alguns projetos com a questão do lixo, dos resíduos sólidos, né? Levando mais um pouco de consciência da população, de forma que a gente possa ter um aproveitamento maior e descartar também de uma forma mais responsável, né? Não agredindo tanto a natureza, jogando o lixo, né, de qualquer forma, né? Descartando de qualquer forma, né? E sobre esse projeto, a gente está comentando sobre a questão, você disse, já começou lá em 2025, mesmo que de uma maneira um pouco diferente, aí foi avançando, 2022, e a gente tem que destacar que esse ano de 2025, apesar das questões que a gente já teve, a gente já trouxe, inclusive aqui na TV Correio da Manhã, diversas denúncias, diversos casos complicados envolvendo o projeto, a gente tem que destacar que foi um ano positivo para o projeto, não é mesmo? Com a abertura de diversos PEVs. Com certeza, esse ano nós fechamos, no dia 23 agora, o 10º PEV, né, em Araras, que foi um sucesso total. Era um local que estava totalmente degradado já há algumas décadas, né, não me recordo há quanto tempo aquele lixão existia, mas desde quando eu passo por Araras, eu acho que as pessoas que moram ali, convivendo com aquele lixo ali, que virou um verdadeiro lixão, né, com lixo jogado de uma forma desordenada. E para a gente foi muito bom ter fechado o ano de 2025 com aquele projeto de Araras, que a gente gosta de pegar os piores lugares, né? Então isso faz muita diferença, né? A gente começar pelos piores, porque mostra para a população que tem resultado, que tem jeito, né? Não existe problemas que não tenha solução, né? Então a gente pegou os piores e transformou nos melhores, né? Então, e hoje a gente vê aí, estamos hoje no dia 29, né? A gente não teve nenhum incidente de descarte irregular. E era um local onde se tirava ali 3 carretas, né, por semana de entulho, né, descartado de uma forma irregular. E hoje a gente vê que o negócio está dando certo, está se mantendo muito limpo. Fizemos um jardim, tivemos apoio de várias pessoas da comunidade, do poder público, do vereador dali da região, do Júnior. Então, assim, a gente teve um apoio geral ali de muita gente, principalmente a população que abraçou a causa e está levando os resíduos de uma forma bem organizada, né? É muito importante essa parte da população, é muito importante, é claro, todas as pessoas que participaram, todas as instituições que participam, possibilitando que o PEV seja colocado no local, seja instalado realmente, mas a população que no final das contas tem um papel mais importante, porque é ela que vai manter, vai ter a possibilidade vai ter o poder de fazer com que aquele PEV continue funcionando de maneira plena. Inclusive a gente está falando desse termo PEV, que quem assiste aqui a TV Correio da Manhã há mais tempo, com certeza já conhece. Mas é importante destacar, para quem não conhece ainda, por acaso não acompanhou o programa que a gente falou, queria que você explicasse o que é o PEV. O PEV é um ponto de entrega voluntária. Então, a pessoa separa os seus resíduos em casa, deixa bem separado de uma forma adequada e leva e faz o descarte correto lá no PEV. Lá está escrito vidro, plástico, papel, todos de uma forma bem ordenada. Hoje nós ficamos na parte da manhã lá e tivemos algumas recusas. Algumas pessoas que não estão habituadas ainda, trazendo a coisa muito misturada, vidro. Então, a questão do vidro é muito complexa, que o vidro realmente ele não pode estar misturado com nada, o vidro tem que estar limpo e tem que estar num recipiente separado. No vidro não pode ter misturar com outros tipos de resíduos, e aí a gente não tem como aproveitar.
Inclusive, a gente tem algumas imagens mostrando um pouco dos PEVs, mostrando um pouco das caçambas do projeto Conexão Verde, que aí já estão aparecendo para vocês aí, mostrando como é que é o lugar. E tem toda uma estrutura em volta. Tem a questão da caçamba, que é específica para o vidro, tem a questão dos outros pontos, que são para os outros resíduos. E, inclusive, justamente por conta dessa preocupação com o descarte correto, tem até mesmo algumas câmeras com sensor de movimento para passar essa instrução para a população, não é mesmo? Exato. Então, quando a pessoa chega próximo da caçamba, aí a própria câmera sinaliza que ali somente vidro ou do outro lado somente material reciclado. E cada vez mais a gente está reforçando, colocando placas, né, de sinalização, informando para a população que aquele local ali é somente para lixo reciclado, somente para vidro. E aí, além das placas, começamos a colocar as câmeras com sinal sonoro também, marcando isso tudo. Mas, de vez em quando, a gente tem algumas surpresas também bem desagradáveis, né? E até falando sobre essas surpresas que são a grande questão que eu comentei no início, que o projeto vem enfrentando, que são pessoas que descartam o lixo irregularmente ali, descartam um material que não poderia ser em determinado local e acaba atrapalhando absurdamente o projeto, não é mesmo, César? Então, exatamente. A questão do vidro, as caçambas de vidro, elas são as mais complexas, porque são caçambas grandes, que geralmente são caçambas de 3 toneladas. A gente tinha uma caçamba até um pouco maior, nós retiramos. Nós tínhamos uma caçamba lá de 15 toneladas, infelizmente a gente teve que retirar, porque depois de 45 dias, quando nós recolhemos a caçamba, teve que jogar todo o material fora, que não deu para aproveitar pela quantidade de outros resíduos que estavam junto com o vidro. As caçambas de vidro, realmente, assim, a gente chama muita atenção da população, colocamos essa questão das câmeras, porque se você misturar o vidro com outros resíduos, ele não tem como aproveitar. Essa semana a gente retiramos uma caçamba ontem, e depois, quando ela chegou no ponto lá de destino, ela foi toda jogada, infelizmente, 30 dias de trabalho para ser jogado um descarte, ter levado para o aterro sanitário. Então, você imagina, 30 dias a gente coletando vidro, achando-se que estava coletando, aí vai um outro, mesmo com essa sinalização, vai pessoas ali, coloca resíduos sólidos, resto de comida, que aquilo gera um chorume, e aí contamina todo o vidro, infelizmente não dá para aproveitar. E aí vai tudo para o aterro sanitário, né? Então, realmente a questão do vidro é uma questão complexa, a gente chama muita atenção da população. As caçambas, elas estão todas sinalizadas em todas as suas laterais, colocando somente vidro e chamando atenção, porque o vidro ele demora 1 milhão de anos, né? Se a gente pensar, 1 milhão de anos para se decompor e pode ser reciclado 1 milhão de vezes. E por um descuido, a gente perde praticamente todo um trabalho, né, de várias toneladas de vidro que estava sendo reciclado, era para ser reciclado, um aproveitamento 100%, e volta tudo para o aterro sanitário de novo, né? Sai de um aproveitamento de 100% para aproveitamento de 0%. De 0%. E é tudo uma questão que não é que não tenha estrutura, não é que falte alguma coisa. É justamente falta esse apoio da população, falta essa conscientização da população para colocar o resíduo sólido no local correto, depositar a parte que é reciclável em outra área, porque ali na caçamba de vidro, como o César está destacando aqui, é o ponto mais sensível, é o ponto mais complicado e que gera uma perda maior. É muito complicado realmente, e essas situações, essas perdas, fazem com que o trabalho do Conexão Verde seja muito prejudicado. Exato, é um trabalho que é muito prejudicado, eu te diria que às vezes até desanimador, quando você chega a gente tem hoje 6 caçambas de vidro, e a gente tem uma fiscalização grande, tem um monitoramento, e quando você recolhe, você tem que tirar tudo, jogar tudo fora, e a empresa, ela fala, olha, se continuar dessa forma, infelizmente, eu não tenho mais interesse de colocar as caçambas aí para vocês. Então, assim, é uma coisa que a gente pede muito à população, que a gente está numa eminência aí do projeto até dar uma descontinuidade, se a gente realmente não tiver esse apoio mais efetivo aí da população. Então, a gente fica aqui com um apelo para a população para realmente botar a mão na consciência no momento do descarte, fazer o descarte correto,
porque é um projeto tão importante para a cidade, é um projeto importante para o bem-estar da população, é um projeto que só traz ganhos para a população e que precisa dessa colaboração para funcionar da melhor maneira, para ele realmente ser um projeto efetivo, um projeto que traz resultados, um projeto que pode ser tão bom para todos. César, mas agora saindo dessa parte mais complicada que a gente está falando, essa parte que acaba sendo, como você mesmo disse, desanimadora, quero falar sobre o 2026. Como é que está a expectativa para o 2026 com o projeto? Então, 2026 a gente está com expectativa de expandir para outros pontos de Petrópolis, principalmente às vezes as pessoas perguntam por que a gente está atuando mais lá para o 5º Distrito, né, Itaipava, Pedro do Rio, Posse, a gente tem caçamba também, mas o secretário, onde a gente tem o maior número também de caçambas, né, de PEVs e também de caçambas de vidro. Então, assim, a gente pretende chegar em toda Petrópolis, mas para a gente chegar em toda Petrópolis, a primeira coisa que a gente precisa realmente é o apoio da sociedade, da comunidade. A gente precisa que a comunidade abrace o projeto e aí a gente vai. Esses locais onde nós passamos, apesar de ter esses problemas pontuais, nós fazemos a identificação de quem geralmente colocou o vidro ou descartou de forma inadequada, e a maioria das vezes nós percebemos que não são pessoas que moram ali na região, são passantes, né, pessoas que estão ali passando, até de outro município, e se aproveita das caçambas para descartar material. Então, muitas vezes, já identificamos pessoas que teve que voltar de outro município para retirar. Mas, às vezes, quando jogou uma quantidade tão grande de entulho, está tão misturado, que não consegue tirar tudo e é complicado, né, você recolher tudo. Então, eu te diria que o nosso objetivo, apesar de ser é complicado, mas nós queremos chegar em toda Petrópolis. Esse é o nosso objetivo. Em 2026, nós queremos expandir o projeto, queremos trazer aqui para o centro da cidade, atingir as áreas mais sensíveis do Bing, Alto da Serra, que a gente vê também que tem problemas. Assim. O problema do lixo é geral, né? Em todo lugar a gente tem problema, né? Lugar que tem população gera lixo, mas é um fato real, né? E aí a gente pretende chegar, mas a gente precisa desse apoio. Então a gente tem uma expectativa de expansão, uma expectativa de melhora desse projeto, mas para isso acontecer, precisa realmente do apoio da população, para que esse projeto, que é tão importante, possa atingir mais pessoas, mais comunidades e, é claro, trazer uma sociedade melhor, né? Trazer uma sociedade com bem-estar social melhor ainda para todas as pessoas. César, tem mais algum ponto que você queria destacar sobre o projeto Conexão Verde ou até mesmo sobre esse trabalho do Opersat? Então, em 2022, nós começamos a fazer um trabalho com as crianças na escola pública, né? Eu acho que foi bastante significativo, eu acho que a gente tem que trabalhar a base, né? E quando você educa as crianças, fica muito mais fácil você educar o adulto, né? Porque criança é terrível, criança cobra da família, né? Cobra dos avós, de quem está aí no entorno, né? Então, esse ano a gente fez uma movimentação bem grande com as escolas, mais as escolas de Itaipava, foi algumas escolas aqui de Correias também participaram, mas o nosso objetivo esse ano é levar esse projeto para dentro das escolas, para que as crianças tomem consciência, né, da importância de fazer a separação dos resíduos e possam fazer isso uma prática dentro das suas próprias casas, né? Isso a gente acredita que a grande transformação seria a gente fazer esse trabalho nas escolas, né? As escolas abraçar mais o projeto. A gente tem procurado a Secretaria de Educação, tem nos recebido assim, de braços abertos com esse projeto, tem dado todo o apoio que a gente precisa, levado as crianças nos eventos, então isso a gente vê que está fluindo bem. Está fluindo bem, eu acho que a secretária está disposta aí a gente expandir esse projeto. Perfeito. Então, a gente vê que é um trabalho que é feito tanto da maneira prática, com as caçambas, com as PEVs, e também esse trabalho de conscientização que é tão importante. A gente tanto falou sobre conscientização e, como você mesmo disse, a criança é fogo, no final das contas, é realmente que faz essa cobrança, que aí, muitas das vezes faz com que o pai, faz com que o responsável consiga e atue de maneira mais efetiva nesse sentido. E também, além dessa parte de cobrar os pais, também tem outra questão de a criança que está aprendendo hoje vai crescer já com essa atitude, já vai crescer com essa separação dos resíduos, vai crescer com essa conscientização, vai crescer consciente. Então, o trabalho não vai ter que reeducar a pessoa, porque ela já vai estar educada desde cedo. Exatamente. Eu acho que a gente também teve apoio e começamos também a fazer no último mês agora, um trabalho com o ICMBio, que é visitar
as instituições comerciais de Itaipava, os condomínios, os grandes geradores de resíduos. Começamos a fazer essa visita prática, né, para entender como é que eles estão fazendo a separação. Começamos a fazer um cadastro também dos catadores, aí envolveu o INEA, ICMBio, Secretaria de Meio Ambiente, todas as pessoas que estão envolvidas com a questão do meio ambiente, também abraçaram a causa, e a gente está fazendo também a identificação de todos os catadores que existem dentro de Petrópolis. Com isso, o que a gente faz? A gente está pegando esses dados, está concentrando no banco de dados para a gente entender como é que eles fazem, o que eles estão fazendo, se eles têm local para armazenar, quantas pessoas tem na família, se eles estão sustentando com resíduos sólidos, tem outra forma de ganho também, ou só é questão do lixo, né? Então, eu acho que para 2026 a gente tem muita coisa para fazer, nem só a questão das caçambas, mas a questão também da organização e a identificação das pessoas que estão fazendo isso, para a gente levar um pouco mais de dignidade, até entender qual a problemática, né? Qual o maior problema? Porque uma coisa você separa ali e você fica na expectativa. Os PEVs, como é um ponto de entrega voluntária, é um ponto de entrega voluntária ao contrário também. Quer dizer, a gente faz a separação, a pessoa leva, e os catadores, voluntariamente também, eles vão lá e pegam. Então, a gente não tem restrição A, B, pega aquela pessoa que trabalha com resíduo sólido, que vai lá e pega. Mas a gente quer conhecer essa pessoa também, quer conhecer essas pessoas que estão pegando também esse resíduo, e qual o meio, o destino também que eles estão fazendo, tá? Para a gente até orientar também, para que ele possa ter um ganho maior com isso, né? Perfeito. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui na TV Correio da Manhã os próximos passos aqui do Projeto Conexão Verde, os próximos passos da OpenSat também, e vai trazer, é claro, para o nosso público passos desse projeto tão importante e que, tomara, que tenha melhores resultados com essa questão, vão ter menos ocorrências envolvendo, para que o projeto consiga fluir da melhor maneira e também consiga essa expansão que você mesmo comentou. Com certeza. César, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, foi um prazer te receber. Tá ótimo, muito obrigado. Agradeço aí a vocês e gostaria de deixar um apelo, né, para a população, né? Que a gente vê que Petrópolis hoje tem muito lixo, mas a gente pode reverter isso. Não dá para a gente contar só com o poder público. Eu acho que cada um de nós, se a gente fizer um pouquinho, com certeza a gente vai ter uma Petrópolis melhor. Perfeito, César. Essa é a mensagem, então, da nossa entrevista de hoje. Gente, inclusive, vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.